Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta terça-feira, uma terça-feira de protesto em São Januário. O clima hoje é mais tenso do que nunca no Gigante da Colina. Até porque, se pararmos para pensar se já estava ruim, hoje, sem dúvida alguma, está muito pior. Não temos um diretor executivo, como já não tínhamos há mais de um mês. Não temos um patrocinador master, como também já não tínhamos desde o ano passado, ou melhor dizendo, já não temos, desde o ano passado. O Vasco ainda também agora não tem um técnico, após a demissão de Emiliano e Ramon Dias neste último sábado. E amanhã teremos um confronto decisivo contra o Fortaleza pela terceira fase da Copa do Brasil dentro da Arena Castelão, após esse mesmo Fortaleza ter vencido a mesma Arena Castelão, o Boca Juniors, pelo placar de 4-2. Fica-se a dúvida, o que esperar do Vasco da Gama? Gente, vai falar sobre isso, vamos falar sobre esse protesto que rolou nesta madrugada de terça-feira em São Januário. Falaremos também aqui agora com vocês, neste Fala Gigante, sobre a situação envolvendo a chegada do novo técnico, que pode ser sim Paulo Pezzolano, é o grande nome hoje na mira da diretoria Cruz Maltina, e trazer algumas outras informações importantes também, como por exemplo, Pedrinho, o atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, indo até Brasília para buscar solução para a disputa com o grupo norte-americano. É vascaíno, a chapa do Vasco está muito quente. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo sempre dos o nosso primeiro vídeo do dia, que sai às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. Então, são 3 vídeos com muita informação, muita vascainidade, muito conteúdo, para você que está aí do outro lado não perder absolutamente nada se tratando do nosso Gigante da Colina. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, a começar aqui primeiramente falando sobre o que rolou nessa madrugada de terça-feira dentro de São Januário, ou melhor, no entorno de São Januário. Pois, como está aparecendo aí na imagem a vocês, protestos por parte de torcedores, com frases como, por exemplo, fora 777, como fora Lúcio, 771, cumpram as suas promessas, e uma foto de Josh Wander, 200 milhões nessa porcaria, o Vasco não precisa de vocês, go home, ou seja, vão para casa, safiados, 200 milhões para quê? Out 777, que no caso significa fora 777, então muitas críticas direcionadas nesse momento, principalmente ao grupo norte-americano. E o recado que eu trago a você que está aí do outro lado é, o torcedor acordou, o torcedor cansou, e mais do que nunca o torcedor viu que a 777, esse grupo norte-americano, não entende nada de futebol. O grupo norte-americano é ruim naquilo que faz, e eles querem fazer futebol e não sabem fazer futebol. E hoje o Vasco da Gama, que assim, eu vi uma frase ontem, a gente não tem por que ficar falando que, inventando que criou essa frase. Eu ouvi essa frase ontem, na live lá do nosso grande amigo Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, e é uma grande realidade. O Flávio, ao citar o grupo norte-americano, ele disse que o Vasco é maior do que todos os clubes do conglomerado da 777. O Vasco é maior que o Melbourne City, o Vasco é maior que o Red Star, o Vasco é maior que o Hertha Berlim, e é muito maior. Junta todos os clubes, não vou dar o Vasco da Gama. O Vasco é maior que o Genoa na Itália. E eles não sabem fazer futebol, e pelo que parece eles estão usando o Vasco assim, como uma espécie de teste, de clube teste. Porque o que se vê no Vasco, gente, não é normal. A falta de competência por parte das pessoas que hoje estão no Vasco fazendo futebol não é normal. E se há uma falta de competência hoje na SAF do Vasco, é porque há uma falta de competência nas pessoas que gerem o departamento de futebol do Vasco, que é o grupo norte-americano.
Então, assim, tá uma bagunça generalizada dentro do Vasco da Gama. Generalizada. E o estopim foi a saída de Ramon e Emiliano. A gente vai voltar a comentar sobre esse assunto, infelizmente. Eu sei que já é uma página virada e essa página tem que se virar. Mas a parte de não ter mais Ramon e Emiliano ali no futebol do Vasco vai ser mais complicado ainda para o Vasco da Gama como departamento de futebol. Porque antes, Ramon e Emiliano blindavam esse departamento de futebol. Era um escudo. Se pensava em Vasco, não se pensava em Lúcio Barbosa, não se pensava em 777, se pensava em Ramon e Emiliano. Eles eram uma forma de blindagem essa diretoria. E que diretoria, na minha opinião, burra. Porque se o trabalho é ruim e tem dois profissionais na beirada de campo que acabaram se tornando, né, melhor dizendo, uma espécie de blindagem ao trabalho ruim deles, a partir do momento que eles ou aceitam a saída dos dois, é uma forma de tirar a proteção que eles tinham. E agora as críticas, elas vão ser direcionadas ao Lúcio Barbosa. Agora as críticas, elas vão ser direcionadas ao grupo norte-americano. Lúcio Barbosa, se prepare, que agora vai tudo em cima de você, meu amigo. Porque nem sequer diretor executivo Vasco anunciou ainda. Então a gente não pode nem criticar o Pedro Martins. As críticas vão para cima de você. E eu não sei se você vai conseguir resistir a essa pressão. Não sei. E as críticas, é claro, têm que ir e vão ao grupo norte-americano. E vai ser muito além do que apenas críticas. Porque hoje há um movimento, sim, na associação para tirar a 777 do comando do futebol do Vasco. O Pedrinho é uma das pessoas, né, que nesse momento estão juntos desse movimento para tentar ou fazer com que o grupo norte-americano saia do Vasco com uma rescisão contratual ou que as ações sejam vendidas para outro investidor. O certo é, o Vasco hoje não quer mais ter esse grupo norte-americano no comando do futebol. E o Roger Flores comentou exatamente sobre isso. Ele revelou que conversou com o Pedrinho e o Pedrinho foi até Brasília para tentar arranjar uma solução no que vem acontecendo nesse momento para tentar retirar parte desse contrato do grupo norte-americano. Pedrinho, que é o presidente associativo do Vasco, estava indo para Brasília e atrás de reuniões importantes, mexendo os pauzinhos. E tá correto. Para tentar, de algum jeito, encontrar a solução dessa briga entre a associação e 777, né? Vasco, o Pedrinho embarcando para Brasília para buscar essa solução. E precisa o Pedrinho ter mais voz, né? Eu acho com o perfil do que a Pedrinho. decepção, não só dos torcedores, mas também como os gestores do Vasco, né? Toda a associação, os beneméritos, o pessoal forte que o Vasco sempre teve de ter entrado essa 77 e não tá dando resultado. Essa é a grande verdade, né? Então, meu amigo torcedor, assim, a situação é complicada. A situação é complexa. A bomba no Vasco da Gama tá para estourar. E se pararmos para pensar, ainda bem que Ramon e Emiliano, os dois agora olhando de uma forma individual, saíram antes, porque o caldo vai engrossar aí com toda certeza nesses próximos meses. O que me preocupa é não ter exatamente dois profissionais para blindar toda essa sujeira que hoje acontece dentro do Vasco da Gama. E falando assim em sujeira, tenho que utilizar essa palavra para ligar um assunto a outro, porque eu não consigo, infelizmente, utilizar outra. Eu tenho que falar sobre as palavras do senhor André Rizek. Tenho que falar sobre as palavras do senhor André Rizek. E não estou falando que o André Rizek é sujo. Não estou falando isso. Mas estou falando que as palavras do mesmo, elas caem de uma forma muito ruim no meio da torcida vascaína. Porque eu gostaria de entender como o André Rizek, como um grande jornalista que é, inspiração para muitos do meio, ele me vira e diz que o ato da torcida do Vasco ontem no CT foi um ato de humilhação. Não dá, né? Humilhação é o que o Vasco vem fazendo ao seu torcedor durante os últimos 24 anos. Isso é uma baita de humilhação. Humilhação é de 2008 até 2020 o Vasco ter caído 5 vezes. Isso é humilhação. Humilhação é o Vasco ter caído para a Série B em 21 e ter ficado em 22. Isso é humilhação. Humilhação é o torcedor não ter um motivo para se comemorar desde 2011, quando foi o último título nacional do Vasco há 13 anos. Isso é humilhação. Humilhação é o Vasco ter disputado pela última vez uma Copa Libertadores em 2018.
Isso é humilhação. Quer que eu continue? Eu continuo. Humilhação é o Vasco em 2018 ter disputado a mesma Copa Conmebol Libertadores e ter caído na fase de grupos, sendo goleado para o Racing dentro da Argentina. Isso é humilhação. Então, assim, quer falar de humilhação? Eu posso ficar seguindo. Humilhação é ser goleado pelo placar de 4-0 para o Flamengo no Campeonato Brasileiro e o técnico ficar rindo em entrevista coletiva. Humilhação é isso. O torcedor ir ao CT e conversar como conversou com o elenco ontem, me desculpe, mas isso não é humilhação, gente. Isso não é humilhação. Então, assim, eu sinto que o André Rizek é um profissional bom pra caramba, gabaritado pra caramba, mas que gosta de usar o Vasco, ao meu ver, em alguns momentos, para se criar no meio da mídia. Isso não é legal. O André Rizek já entendeu que engaja com a torcida do Vasco. Mas, pelo amor de Deus, engajar dessa maneira chega a ser feio. Dê aí uma olhada nas palavras de André Rizek sobre o posicionamento dele e a postura sobre essa situação da conversa dos torcedores com os atletas no CT. Você que está me assistindo aqui, provavelmente viu ontem nas redes sociais os vídeos dos torcedores do Vasco que foram ao CT dar um esculacho nos jogadores depois do vexame de sábado, a goleada sofrida pelo Criciúma. O esculacho foi transmitido ao vivo, em lives pelos torcedores e depois postado em redes sociais. Foi para isso que serviu aquele esculacho, transformar quem foi lá em herói da indignação cruzmaltina. Mas qual o efeito prático que isso vai ter no time? Bom, se esse tipo de esculacho tivesse algum efeito prático, o Vasco, por exemplo, nunca teria sido rebaixado. O Vasco e qualquer clube grande, que nesses momentos de crise sempre tem esse tipo de situação. Vexame mesmo, para mim passa o clube, que abre a porta do CT, local de trabalho dos jogadores, e permite esse tipo de coisa. Ah, mas então não pode cobrar o torcedor? Claro que pode, inclusive falar o que falaram na arquibancada é legítimo. Mas ir lá no CT, sabe o que acontece? Na prática, vai ter uma janela de contratações. O Vasco busca reforço nesse momento e busca um novo técnico. Se você é um profissional hoje bem empregado, que recebe em dia e tem tranquilidade para fazer o seu trabalho, você assiste aquele vídeo, você vai querer jogar num clube que permite aquela situação? Num clube que após uma goleada sofrida por um adversário, vai permitir que você sofra esse tipo de constrangimento, de esculacho de torcedores? Eu, por exemplo, pensaria duas vezes. Porque as pessoas querem que jogador, técnico, dirigente, profissional, trabalhe por amor ao clube. Amor ao clube tem o torcedor. Esse tipo de gente encara o futebol como profissão. E em qualquer profissão, esse tipo de situação é inaceitável. Sei que esse vídeo vai ser mal recebido por vários torcedores do Vasco, porque a gente está diante de um caso clássico em que a imprensa pensa de um jeito e torcedor pensa Então, de outro. assim, é realmente muito complicado para o torcedor vascaíno ter que ouvir palavras como essa do senhor André Rizek. Espero que ele pare. Espero que ele pare. Porque, assim, é muito duro para o torcedor vascaíno, diante de tudo que nós passamos, ter que ouvir coisas como essa. E agora volto a repetir o que eu falei no Acorda Vascão de hoje na introdução e que eu utilizei também na introdução das Falas Gigantes. É virar a página, é o que resta para o torcedor vascaíno. E nesse momento, torcedor vascaíno, o Vasco da Gama vira a página, entre aspas, porque ainda procura para a beirada de campo um técnico com exatamente o mesmo perfil de Ramon Emiliano. Estrangeiro, que busque no Vasco da Gama um vigor físico, que busque no Vasco da Gama uma vontade que se vê apenas sim em técnicos estrangeiros. Essa raça, esse Vasco que não desiste, essa luta incessante que o Vasco viu e achou em Ramon Emiliano, o Vasco quer também trazer a sua nova comissão técnica, que tende a ser sim de Paulo Pezzolano. É hoje o nome principal, de acordo com informações inclusive do jornalista Wellington Campos, da Rádio Tupi. Vasco já realizou contatos pelo técnico uruguaio, que gostou do que ouviu com relação principalmente à questão financeira, mas também com relação às condições de trabalho no Vasco da Gama. O Uruguai já prometeu à diretoria vascaína que vai conversar com seus familiares para tratar sobre exatamente essa situação de um retorno ao Brasil. Paulo Pezzolano já está há quase 2 anos na Espanha, comandando o Real Valladolid. Está por detalhes de se tornar uma equipe nesse momento de Série A do brasileiro, do Campeonato Espanhol, de primeira divisão do Campeonato Espanhol. O Real Valladolid acabou disputando a segunda divisão do Campeonato Espanhol nessa temporada de 23-24, mas Paulo Pezzolano vem realizando um excelente trabalho por lá e tende sim a subir, está na segunda colocação, apenas 3 rodadas do fim.
é o nome desejado, é o nome principal. O Vasco, de acordo com informações, já iniciou contatos e a expectativa é que o Vasco feche por esse nome, né? Já que perdemos essa dupla de Ramon e Emiliano, a gente espera que Paulo Pezzolano possa vir para ajudar esse elenco Cruz Maltino. E além disso também, torcedor vascaíno, temos que falar sobre uma informação que saiu agora há pouco, pela parte da tarde, que se diz sobre Matias Galarza, o volante paraguaio, que é um cria das categorias de base do Cruz Maltino, volante que chegou ao Vasco da Gama muito jovem, após o Vasco ter o detectado como uma promessa da base do Olímpia do Paraguai, estava emprestado ao Talleres da Argentina e foi vendido nesta tarde de terça-feira. O Vasco comunicou, através de sua assessoria de imprensa, que acertou a venda de Matias Galarza para o Talleres na última sexta-feira, e o atleta passa a pertencer ao clube argentino de forma definitiva. Com a camisa do Vasco da Gama, Galarza entrou em campo durante 58 partidas e marcou 5 gols. Um jogador de seleção da Argentina, paraguaia, né? Um atleta que hoje, vestindo a camisa aí sim do clube argentino Talleres, vem sendo utilizado, é um jogador jovem de apenas 22 anos e tem 11 partidas com a camisa do Talleres nessa temporada de 2024. Qual é a grande questão, ao meu ver? O Vasco vende o Galarza ao Talleres. O Vasco comprou o Galarza em 21 pelo valor de 500 mil euros. Os valores não foram divulgados, mas através de uma apuração que eu fiz, esses valores não devem passar muito da casa dos 5, 8 milhões de reais. Assim, pelo que a gente entende por parte da imprensa argentina que passa aqui para nós. Não deve passar muito disso. E o Talleres de Córdoba, a gente tem que comentar isso, foi um clube que dificultou muito no ano passado vários negócios do Vasco. O Silverhat hoje está no Vasco porque o Vasco tentou contratar o Michel Santos do Talleres. O Talleres dificultou o negócio. O Vasco, no ano passado, tentou contratar o Diego Vadioies, lá do Talleres também, um ponta, de muita habilidade, de muitos gols marcados. O Talleres dificultou o negócio. Todos os negócios que o Vasco tentou com o Talleres dificultou as tratativas. O presidente Andrés Fassi. E aí o Vasco empresta o Galarza e vende o Galarza no meio do empréstimo. Então eu gostaria muito de entender qual é a postura do Vasco no mercado. O Vasco vai ser um tubarão que vai contratar, que vai comprar, ou vai ser um gatinho que, quando é necessário ter um relacionamento de compra com os clubes, não consegue. Mas quando os clubes querem ter um relacionamento de compra com o Vasco abre as pernas. Então, assim, é uma situação complicada. A gente, é claro, deseja toda a sorte do mundo ao Matias Galarza. Acredito, porém, que ele poderia ser mais utilizado. Se não for utilizado com a comissão de Emiliano e Ramon, talvez com o próximo técnico, pelosolano, que pode vir aí, ou, caso venha outro, quem sabe o Galarza não poderia ser mais utilizado por esses outros nomes. Mas, enfim, né? É o Vasco da Gama, é o Vasco de Lúcio, é o Vasco de Ramon não, né? Perdão, é o Vasco da 777, é o Vasco que, infelizmente, hoje se tornou uma grande bagunça e que o torcedor vascaíno tem muita dúvida do que será daqui pra frente. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta terça-feira, e já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando, é claro, com a presença de todos vocês. Que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.